Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Você percebe no capítulo 49 que cada filho de Israel é abençoado segundo a sua bênção, segundo a sua característica, segundo a sua personalidade, porque nem todos nós somos iguais. Se nós entendermos o começo da história da humanidade, poderemos nos relacionar de uma forma melhor com os nossos irmãos na igreja, no trabalho, em casa. Nós entendermos que cada um tem uma característica diferente, pensa de uma forma diferente, foi criado de uma forma diferente, tem suas feridas, seus traumas, passou por momentos diferentes. Cada um tem uma história de vida. Isso reflete no momento, na vida atual de cada um, no caráter, na personalidade, foram criados de formas diferentes. Vamos lá. Olhando atentamente para o caráter, a história, os acertos, os erros, os defeitos, as virtudes e o significado de cada nome dos filhos de Jacó, podemos dimensionar o grande valor da graça de Deus na vida de pessoas redimidas pelo Senhor. A vida de cada um daqueles homens, dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, oferece-nos lições preciosas para o nosso crescimento espiritual, por ser a matriz original do povo eleito de Deus conforme a antiga aliança. Deus, ele faz esta aliança para Abraão, e aqui nestes 12 homens é que realmente vai ali começar a crescer o povo de Deus. Vamos notar aqui as características individuais de cada um deles. O primeiro é Ruben. Ruben era inconstante como a água. Aqui já é como Jacó estava abençoando e falando de cada um deles. Na bênção para Ruben existe isso, inconstante como a água. Ele era um homem de um comportamento agitado e instável, além de ter carregado uma grande mancha moral em sua vida. Ruben se deitou com uma das esposas de Jacó. Simeão era violento como uma espada. Ele era um homem que tinha sangue nos olhos e pagou um grande preço por sua atitude impensada. Levi era um intercessor por seus irmãos, a tribo sacerdotal. Levi foi influenciado negativamente por seu irmão Simeão, porém redimiu-se quanto a seu passado sombrio, tornando-se um intercessor pelos seus irmãos. Judá era vitorioso como um leão. Judá era um homem de convicções firmes e independentes. E apesar de um passado sombrio em Canaã, ele adquiriu maturidade com as dificuldades que passou, tornando-se o líder militar de todo o exército de Israel. Mas todos aqui com defeitos, né, meus irmãos? Issacar estava apto para suportar o peso como um jumento forte. Issacar era um homem discreto e voluntarioso, e finalmente sacudiu do seu pescoço o jugo. Zebulon era propenso à navegação como um navio. Zebulon era um homem de pouca influência entre os seus irmãos, porém não se envolvia em grandes confusões. Dan era traiçoeiro como uma serpente. Era um homem astuto, cujo caráter se manifestou com maior intensidade entre os seus descendentes. Gade era como uma bandeira flamejante para a guerra. Gade era um homem guerreiro,
cuja habilidade bélica se revelou com mais intensidade entre os seus descendentes. Azé era como uma árvore com abundância, delícias reais e de pão. Azé era um homem aplicado à agricultura e à provisão econômica. Naftali era ligeiro como a corça ou a gazela, era um homem tranquilo e estudioso. José era frutífero como a videira e firme como a palmeira. José era um homem inteligente, sonhador, próspero e um excelente administrador. Benjamim era como um lobo, mas protegido por Deus. Benjamim era um homem esperto e hábil para guerrear. Então, todos esses aqui, os 12 filhos de Jacó. Perceba que todos, são diferentes uns dos outros na bênção aqui do patriarca Jacó para com os seus 12 filhos. Ele não abençoa de uma forma unânime a todos. Não é uma bênção única e exclusiva que ele distribui ali para todos. Cada um na sua característica, conforme a história de vida de cada um. Jacó, conhecendo muito bem ali os seus filhos, ele abençoa, e no decorrer de toda a descendência nós vamos conhecer e entender a história das tribos no desenrolar das escrituras, e vamos voltar aqui no capítulo de número 49 para nós entendermos um pouco como eram os seus descendentes. Vamos ler aqui rapidamente a conclusão. Apesar das características tão diversas desses 12 homens, todos eles possuem um único segredo. Foram eleitos pela presciência de Deus para gerar o povo escolhido por Deus. Apesar de todos os seus erros e defeitos, todos tinham aqui erros e defeitos. O mais importante é saber que todos esses temperamentos foram transformados por Deus ao longo da história. Foram eleitos por Deus como 12 patriarcas e progenitores da raça escolhida por Deus, do povo escolhido por Deus. Foi deste povo, meus amados irmãos, que veio Israel, que a promessa dada a Abraão: você será pai de uma grande nação, em ti eu abençoarei todos os povos da terra. Para nós encerrarmos, eu estou procurando aqui um versículo do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Olha só, irmãos: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Que esta rápida e breve passagem aqui pelas características das 12 tribos de Israel, da qual nós herdamos a fé em Cristo, foi através do povo de Israel, nós possamos tirar lições para a nossa vida e para o nosso comportamento, e saber que as pessoas, elas são diferentes umas das outras, mas que nós possamos suportar o irmão, suportar a irmã, perdoando, como nos aconselha aqui o apóstolo Paulo, sabendo então de todos esses defeitos. Todo mundo tem defeito, irmão? Como nós já ouvimos: eu não piso mais ali na igreja, porque este povo é desse jeito, fez isso, fez aquilo. Irmão, ser humano. Olha só da onde é que Deus tirou o seu projeto, tirou o seu plano: de pessoas que erraram ao longo da história. Mas o poder de Deus transforma, o poder de Deus muda o caráter, o poder de Deus está ali para nos fazer
suportar uns aos outros. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Paulo conclui, né? Como Cristo vos perdoou, assim faça você também. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.